Olá, amigos da TVL, está começando o Meia Hora Esportiva, programa que trata do esporte profissional e amador de Blumenau, do estado e o futebol pelo Brasil. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber o técnico do Metropolitano, Abel Ribeiro, que terminou a participação no campeonato no domingo, quando empatou lá em Criciúma 3-3, em quinto lugar no Campeonato Catarinense de Futebol, posição que classificou o Metropolitano para o Campeonato Nacional da Série D. E o Abel, essa semana, renovou o contrato, vai permanecer no Clube Atlético Metropolitano até o final do ano, pelo menos esse foi o acordo, e como consequência já começa a pensar na formação do elenco para a competição nacional. Até porque Rafael Costa já deixou o Metropolitano, se apresentou no Figueirense, o Rafinha acertou com o Joinville, o Andrei vai para o América Mineiro, enfim, aquelas peças que fizeram diferença já deixaram o clube e o Metropolitano precisa qualificar o elenco para a competição que inicia no dia 2 de junho. Abel Ribeiro, muito obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do Meia Hora Esportiva. Prazer é todo meu, convite, muito obrigado pelo convite. Bom, que avaliação o treinador do Metropolitano faz desde a sua chegada aqui, principalmente no retorno do campeonato, em termos de desempenho de equipe? O objetivo foi alcançado, Abel? Olha, dentro daquilo que foi planejado no início dos trabalhos, o objetivo foi alcançado, que era a primeira etapa não cair para a segunda etapa chegar à Série D e numa etapa seguinte brigar por uma coisa maior, que seria chegar numa semifinal ou até brigar para chegar numa final. Lógico que o campeonato, no desenrolar do campeonato, houve alguns momentos de incerteza nossa e acabou a gente não conseguindo a vaga da semifinal. Mas dentro do projeto que foi estabelecido, eu acho que a vaga da Série D ela veio no momento certo. Agora, o time do Metropolitano oscilou altos e baixos, teve uma sequência de vitórias, né? Aí essa sequência foi interrompida em Palhoça, quando a equipe foi derrotada para o Guarani, naquela tarde de sábado por 3-1. Conseguiu vencer adversários como o Figueirense no primeiro turno aqui, o Criciúma, resultados consideráveis contra os chamados grandes. Tropeços contra, por exemplo, o Camboriú no primeiro turno e o Guarani no retorno, duas equipes rebaixadas. Esse foi o fiel da balança do Metropolitano não ter ido um pouquinho mais além no campeonato, Abel? Acredito que sim. Nós tivemos um pouco mais de dificuldade em jogar contra as equipes num patamar parecido ou abaixo do nosso. Lógico que uma derrota para um Camboriú, uma derrota para um Guarani teve um peso grande em relação a uma vaga de semifinal. Mas se você analisar também o outro lado positivo, nós fizemos 4 pontos no Criciúma, nós fizemos 4 pontos no Avaí, foi feito 3 pontos no Figueirense, teve uma dificuldade um pouco maior com a Chapecoense e o Joinville, mas contra as equipes consideradas grandes, o Metropolitano teve uma pontuação muito alta. Agora, pecou um pouquinho na pontuação com as equipes consideradas do mesmo patamar ou talvez um pouco abaixo. Que o próprio Ibirama, né, que na minha estreia aqui, quando eu cheguei, acabamos perdendo o jogo. Mas eu acho que no contexto geral, a nossa pontuação ela foi boa, tanto que houve a vaga da Série D. Logicamente você fica com aquela expectativa de querer algo mais, mas não foi possível dessa vez. No caso com o Juventus, que viveu uma tremenda dificuldade financeira durante todo o campeonato, o Metropolitano conseguiu um aproveitamento de 100%, foram 2 vitórias. O Juventus que andou tirando ponto de muita gente, atrapalhando a vida dos clubes aí no campeonato. O campeonato ele foi bastante, não vamos colocar irregular, mas ele teve muita surpresa durante a competição, né? O Ibirama tirou ponto do Criciúma em Criciúma, tirou ponto do Figueirense com o jogo de mando do Figueirense, apesar de ter sido em Joinville, virou o jogo na oportunidade contra o Avaí quando perdia de 3-0. Quer dizer, então, alguns jogos ele foi um pouco meio atípico daquilo que desenrolou. Mas eu basicamente entendendo pelo lado do Metropolitano, nós fizemos um primeiro turno regular, né, onde nós tivemos vitórias e derrota. No retorno, quando nós fizemos uma regularidade mais equilibrada, com os jogos melhores que o adversário, nós não transformamos esses jogos em vitória
Por isso a dificuldade da gente não chegar à Série C, a vaga da semifinal. Eu até vou pedir à produção para colocar na tela a classificação do retorno. Ali a gente tem uma ideia um pouco melhor, né? O Metropolitano terminou no retorno em 7º, 11 pontos ao lado do Guarani. Quer dizer, o problema no retorno me parece que foi o excesso de empates. Exatamente. No retorno nós tivemos 2 vitórias e 2 derrotas, e empatamos 5 jogos. No turno nós fizemos 5 vitórias e 4 derrotas. Então, quando se computava as derrotas como resultado ruim, na verdade alguns resultados de empate no retorno é que foram os ruins. O empate em Ibirama, onde nós tivemos um volume de jogo melhor, o empate em Chapecó, onde a nossa equipe teve uma superioridade muito maior que a chapecoense, os próprios 2 jogos dentro de casa com o Joinville e Avaí, que nós fizemos uma partida mais equilibrada. Então, talvez nesses jogos, desses 5 empates que nós tivemos, se tivéssemos conseguido 2 vitórias, hoje nós estaríamos trabalhando para jogar a Série C, a semifinal. E teve no primeiro turno, a Chapecoense num crescente, foi campeão, né? O Criciúma cresceu, teve um aproveitamento e está correndo, que é uma coisa. A gente viu domingo lá com o Metropolitano, no empate 3-3. A meu juízo, o Criciúma é o grande favorito entre os 4. Não sei qual é a tua ideia em relação a esses 4 que estão aí em termos de conquista. Ou não tem favoritismo nessa hora? Não, favorito é difícil, porque são 4 grandes equipes. O Criciúma vive um momento melhor. Ele cresceu na reta final do campeonato. O Vadão conseguiu encaixar um sistema de jogo que está dando certo nesse final de campeonato. Agora, vai jogar com uma equipe experiente, com uma equipe que tem jogadores que fazem diferença nos jogos decisivos, que é o Avaí. Agora, acredito que a equipe que passar dessa semifinal, o Criciúma e Avaí, tem a possibilidade maior de ser campeão. Vamos ver o cruzamento das semifinais do Campeonato Catarinense. Tem jogo no sábado, tem jogo no domingo, são jogos de ida da competição catarinense. Aí está no sábado, 18h30, Figueirense e Chapecoense lá no estádio Orlando Scarpelli. Avaí e Criciúma, domingo, 4 da tarde. Depois inverte o mando de campo. Fator campo, Abel, porque você andou por esses times todos, aí conhece, sabe como é que é. Tem alguma diferença? Tem bastante diferença. Eu acho que quem joga em casa tem um poder maior, principalmente o seu torcedor. A única questão do fator campo agora é que na semifinal tem o saldo de gols. Então, aí um jogo ruim teu pode te eliminar do campeonato. Mesmo o time que joga dentro de casa. De repente você não está no momento bom naquela partida, pode perder um jogo. Isso ocorreu com o Figueirense no ano passado. Nós fizemos a primeira partida na final contra o Avaí muito ruim, perdemos de 3-0 e perdemos o campeonato. Então, quando tem saldo de gols, pesa o jogo ruim. Você lembra, porque estava lá no Figueirense com o Branco ano passado, que o Figueirense fez um campeonato nas fases de classificação superior a todo mundo. Eu diria que o Avaí deu como é natural do Avaí, cresceu na hora certa, né? Foi uma coisa de chegada. É o que está ocorrendo hoje com o Criciúma, né? O Criciúma chegou no momento bom na reta final do campeonato. E decide muito. Eu acho que a equipe que joga dentro de casa, ela tem, assim, não vou dizer obrigação, mas ela tem que ter uma convicção muito grande de tirar a diferença do jogo do segundo jogo. Ou seja, fazer um resultado que possa trabalhar com tranquilidade no segundo jogo. O que é muito difícil. Se isso ocorrer, praticamente eles levam uma vantagem grande. A Chapecoense, por ter vencido o Atlético, ela voltou para valer com todo o gás no campeonato? Ela oscilou muito no retorno. A Chapecoense passou a ter uma dificuldade em jogar no seu estádio. Mudou totalmente o piso do jogo. Ela jogou o primeiro turno do campeonato num piso bastante irregular de Xanxerê, onde favorecia muito o jogo de choque. E a Chapecoense é uma equipe com estatura elevada, com jogadores de bola parada boa. Quando passou a jogar na Arena Condá, o gramado ficou mais em condições de jogo, ela passou a ter dificuldade. Agora ela recuperou aquele enigma de que não estava vencendo. Venceu o jogo do Ibirama. Agora que a gente vai ver realmente se ela passou a entender como jogar dentro de casa. Abel, eu te faço essas perguntas porque você, além de ter trabalhado em muitos, eu acho que caberia a pergunta aqui, qual o clube de Santa Catarina que você não trabalhou? Eu trabalhei em vários clubes. Eu acho que não trabalhei em Tubarão, ali na região de Tubarão. Não, dos 10 aqui do Catarinense agora desse ano.
Trabalhasse no Atlético? Não, no Atlético eu não trabalhei, nos demais eu trabalhei em todos. Pois é, então por isso a propriedade... Aí o Guarani de Palhoça também não trabalhei. A propriedade de conhecimento. Eu quero te perguntar, falavas de um campeonato equilibrado. O campeonato mostrou até aqui um craque, uma revelação nesse campeonato, no teu entendimento? Eu acho que a revelação do campeonato foi o Andrei. Pelo que jogou no campeonato, logicamente é um jogador que trabalha numa faixa de campo onde que é pouco visto, mas o Andrei fez um campeonato muito bom. O grande jogador do primeiro turno foi o Neném da Chapecoense, e agora no retorno quem está destacando, voltando a jogar bem novamente é o Marquinhos, do Avaí. Mas assim, se você for fazer um levantamento geral, foi meio parelho, né? Ninguém teve assim uma soberania acima da média de nenhuma equipe. O Marquinhos tem até crédito de perder pênalti. Ele perdeu um pênalti nessa quarta-feira, na vitória do Avaí sobre a Volta Redonda, 4-1 na Copa do Brasil. O Avaí segue adiante. Aliás, os 4 catarinenses passaram de fase, né, na Copa do Brasil. Isso mostra que o futebol de Santa Catarina está num momento muito bom, né? Nós temos 4 equipes na Série B, nós temos o Criciúma na Série A, e agora na Copa do Brasil as 4 equipes passaram. Isso é muito bom para Santa Catarina, é muito bom para o futebol. Bom, voltando ao Metropolitano, o esquema, né, de jogar com um jogador na frente, que foi o Rafael Costa, era um esquema de convicção do treinador ou por falta de peças que pudesse dar um jogador de mais qualidade no setor ofensivo, um jogador de explosão, de aproximação ao Rafael? Talvez muito mais em função de nós não acharmos um jogador para fazer uma frente junto com o Rafael. Nós tentamos algumas contratações, não foi possível. Contratamos jogadores que nós entendíamos que poderiam nos ajudar, mas chegou durante o campeonato, não encaixou. Então, como o sistema de jogo encaixou bem, com o Edmar fazendo aquela função, junto com o Juliano, às vezes o Thiago Christian... e o time se encaixou bem naquela forma de jogar, nós mantivemos a forma de jogar daquela maneira. Talvez se tivéssemos encontrado mais um atacante, a gente poderia ter mudado o sistema, mas eu acho que foi um sistema que deu certo. Quando eu percebia que você colocava lá 3 volantes, o Andrei, o Lucas, que também, ao meu juízo, foi uma grata revelação, precisa ser lapidado ainda, sim, mas é uma promessa. Sim, o Lucas é a grande promessa do futebol. Talvez ele tenha sentido um pouquinho agora... em função de que o Lucas é o primeiro ano que ele jogou, né? Ele já saiu do junior, treinava pouco menos o ano passado, e foi, para mim, o Lucas foi uma grande surpresa para mim no campeonato. Então, Andrei, Lucas, o Luan que depois chegou, por vezes o Davi, o que se imaginava? Bom, com 3 volantes, o Rafael isolado na frente, é jogo para os laterais, mas nem sempre o Alessandro, né, e principalmente o Rafinha, que era um cara que tem essa característica de avançar, conseguia chegar na frente, porque o adversário também, eu vi lá domingo, por exemplo, o Marlon, subindo também tem essa característica, e é um baita lateral, esse lateral esquerdo do Criciúma. Sim. O sistema nosso de jogo, nós dávamos uma liberdade para os laterais e dava liberdade tanto para o Juliano, quando jogava o Thiago e o Edmar, de atacar também, entendeu? Mas nunca deixamos de atacar jogando com esses 3 atletas. Tanto que o Lucas teve chance de fazer gols, o Luan teve chance de chegar na área. A liberdade de ataque, ele passa a ser de todo mundo, desde que tenha um comprometimento de volta. Mas eu acho que o grande equilíbrio nosso na competição foi quando trabalhamos com esses 3 jogadores no meio. Agora, o curioso, né, Abel, a crônica esportiva elegeu no retorno 3 jogadores do Metropolitano como os melhores, né? O Alessandro, lateral direito, o Rafael Costa, atacante, e o Lino, zagueiro. Quando você chegou, você ficou com uma certa dúvida, te disseram ainda que ele não vinha jogando, aí o Elton voltou para o time, não estava bem adaptado, porque ele vinha de uma lesão, e daqui a pouco o Lino fez um excelente campeonato no retorno. Então, o Lino, na verdade, é um atleta que eu conheço bem, né? Eu levei o Lino para jogar comigo no Rio Grande do Sul, depois a indicação minha para ele vir jogar no Joinville. Quando eu cheguei, a equipe vinha de 2 derrotas, então eu achei que naquele momento seria bom tentar dar uma mexida para ver se o grupo sentia um estímulo diferente, né? Então, as informações que eu tinha do Elton eram as melhores possível. Eu fiz a estreia do Nilson naquela época, achei que o Nilson depois deu uma caída, a entrada do Lucas novamente. E o Elton, ele estava algum tempo sem jogar, é um belo de um jogador.
Mas infelizmente ele... partidaço quando entrou lá no Exatamente. Criciúma. Mas infelizmente no jogo do Avaí ele acabou tendo a expulsão e a volta do Lino, ela veio, o Lino fez um campeonato muito bom junto com o Thiago, depois o Elton também jogou algumas partidas. Eu acho que o sistema de jogo, a mudança foi para tentar dar uma mexida no elenco. E aí as outras mudanças a gente estava fazendo dentro daquilo que a gente entendia de momento de jogo. Abel, você renovou o contrato com o Metropolitano, vai treinar a equipe, esse é o teu desejo. Alguém chegou a ventilar a possibilidade de você ser o coordenador técnico? Eu até imaginei, poxa, mas se ele deixou essa função, quer voltar para a beira do gramado é porque apostou, né? E quer voltar a fazer o que há muito tempo tu vens fazendo, né? Na verdade, essa questão que foi levantada, eu não sei de onde partiu, né? Eu até fiquei surpreso lá em Criciúma quando alguém de uma emissora... Eu acho que foi o Marciano da Rádio Blumenau que veio me perguntar, até porque nunca se comentou isso, nunca se passou na minha cabeça vinha a ser diretor, vinha a ser coordenador no Metropolitano. A minha meta dentro do Metropolitano é continuar como técnico de futebol. Entendeu? É seguir a minha carreira na beirada do campo, trabalhando novamente, voltar o convívio com os jogadores dentro do campo. A sequência do trabalho é importante. Nós tivemos uma reunião com a direção entendeu que o trabalho foi vitorioso, que o trabalho foi exitoso e que a gente poderia dar uma sequência positiva. A meta de chegada é na Série C, logicamente é um campeonato curto, com equipes fortes de outros estados, é diferente maneira de jogar, mas o projeto dentro do Metropolitano, no momento, é de fazer um time competitivo para conquistar a vaga da Série C. Então deixa eu pedir ao Gustavo para que coloque aí no seu visor a tabela da série D, grupo 8, hoje estaria o Metropolitano, a Penapolense de Penápolis, né? Mas tem a possibilidade de inverter, porque o Botafogo de Ribeirão Preto hoje estaria no grupo 7 do Marcílio Dias. Mas o confronto aí no campeonato paulista, agora na reta final, a Penapolense tem jogo com o São Paulo, e é em São Paulo. Eu acho que vai ficar na chave do Metropolitano a Penapolense. Tem o Londrina garantido, tem o J. Malucelli, o Operário, mas o Operário joga a última em casa com o Atlético, lá em Ponta Grossa, e o Atlético precisando ganhar, acho que dá mesmo o J. Malucelli. O Lajadense, que fez um baita campeonato gaúcho, foi campeão do interior. Tem aí o Veranópolis classificado, joga neste domingo em Caxias do Sul, diante do Inter, que manda o jogo no Centenário. Agora, se o Veranópolis for campeão, tira o Lajadense. Também acho meio difícil o Veranópolis ser campeão. Você treinou lá, né? Trabalhei 2 oportunidades. Sabe como é que os gringos... Mas o Veranópolis tem uma meta de não jogar segundo semestre, né? Geralmente eles fazem o campeonato gaúcho, depois eles encerram a atividade. Não sei se conseguir a vaga. Eu, particularmente, a gente está trabalhando já, mentalizando os trabalhos, as contratações, visando enfrentar o Lajadense. Pois é, esse grupo, qual é a avaliação? Eu imagino que, como o Metropolitano, essas equipes também vão perder seus principais jogadores. Sempre perde, né? Tanto que o Ricardo, zagueiro revelação do Lajadense, parece que o Grêmio já ofertou 2 milhões para contratar esse jogador. O Lajadense ele fez um campeonato muito bom, com alguns jogadores de destaque, né? O zagueiro, o meia, o Diego Renan também é um grande destaque. Mas poucas equipes no Rio Grande do Sul participam do segundo semestre com um investimento maior. Talvez se o Lajadense tem uma meta de chegar à Série C, eles possam manter uma equipe forte. Agora, Abel, é que tem um diferencial desde o ano passado, a CBF está bancando parte das despesas, hospedagem, transporte, algo mais. Isso aí também contribui, ou facilita muito, né? Não, ajuda muito. Eu acho que a partir do momento que houve esse acerto, facilitou bastante para as equipes, porque as equipes passam a ter as despesas basicamente caseiras, né? Que é a despesa do dia a dia, da manutenção do elenco. Porque a grande dificuldade das equipes, muitas vezes, são as questões de jogos fora. A despesa que você tem para fazer um jogo em Penápolis, a despesa que você tem para fazer um jogo em Londrina, você tem que tirar essa diferença num jogo em casa, com uma renda boa, às vezes a renda não é suficiente, e aí usa muito o lado do patrocínio. Como a CBF comprou essa ideia, eu acredito que agora você tem uma liberdade, uma preocupação de que pode chegar a uma Série C melhor. Agora, desses times que nós falamos aí há pouco, Penapolense, J. Malucelli, Londrina, Lajadense, Metropolitano, 5 classificam 2. Dá para colocar o Metropolitano aí nesses 2 classificados?
Eu acho que dá para colocar o Metropolitano brigando para chegar a essa vaga. Eu acredito que a briga nossa vai ser com o Lajadense e Londrina. O Londrina, pelo seu investimento, né, pela a cidade em si, comprou a ideia, né? O Londrina está há algum tempo sem jogar um campeonato brasileiro e é uma região muito rica, é uma cidade de quase 500 mil habitantes, 600 mil habitantes, e tem uma parceria muito forte com o Grupo Malucelli. Eu acredito que essas três equipes vão brigar pelas duas vagas. Logicamente, você não pode desprezar nem o Penapolense nem o outro adversário, porque também nós não sabemos qual é a reação dessas equipes no campeonato. E o Londrina tem um belo estádio. Aliás, o Lajadense também tem uma arena nova. Essas equipes também estão investindo numa praça de esporte, né? Sim, hoje o Lajadense tem um estádio muito bonito. O Londrina mantém o seu patamar de estádio, o centro de treinamento muito bom. Eu acho que hoje o mercado, as equipes que queiram crescer, que queira ter um investimento melhor, que queira dar um desenvolvimento no seu trabalho, ela tem que chegar no brasileiro da Série C, ela tem que chegar no brasileiro da Série B. Eu acho que esse é o grande trabalho, é a grande meta. O Metropolitano tem essa meta, tem essa ideia, e nós vamos trabalhar para tentar chegar nessa situação. Abel Ribeiro. O Metropolitano perdeu o Rafinha para o Joinville, perdeu o Andrei para o América. Na verdade, ele foi negociado lá com aquele empresário, o Eduardo Uran. E aí vai ser emprestado para o América. O Rafael foi para o Figueirense, você perdeu 3 elementos consideráveis no time. Quem ainda pode sair, né? E é necessário que o Metropolitano qualifique a equipe, porque é uma competição de nível nacional, né? Essa é uma preocupação que nós estamos trabalhando, a direção tem trabalhado bastante. Nós já fizemos algumas reuniões, fizemos um mapeamento de jogadores que possivelmente a gente vai em busca para tentar trazer para cá. Nós temos que suprir essas ausências, mas tentar trazer com jogadores qualificados para que nós possamos fazer uma equipe bastante forte para jogar essa Série D. Logicamente há uma dificuldade. No momento é muito difícil porque aqueles jogadores que se destacaram nessas equipes, eles estão aguardando Série B, Série C, Série A. Então há uma negociação, mas sempre com um pouquinho de espaço. O grupo atual do Metropolitano deve haver alguma saída de alguns jogadores. A ideia nossa é renovar com uma boa parte daqueles que foram titulares, que é renovar a permanência deles aqui. A direção já tem conversado com alguns jogadores. Eu acredito que nós devemos fazer um time bem competitivo. O que tu imaginas em termos de reforço? Quantos jogadores precisariam hoje para fechar um grupo ideal de lutar de igual para igual e brigar, que nem tu dissesse, com Londrina e Lajadense, que você classifica os 2 mais difíceis do grupo? A ideia minha de momento seria trabalhar com uma faixa de 18 a 20 atletas de nível. Nível que eu digo são parelhos, né? Você ter jogadores e onde você vai fazer uma mudança de atleta numa partida, você sabe que a tendência pode melhorar, mas não vai cair. E aí dá um refresco a nível de números para que nós possamos usar alguns meninos para fazer trabalho direto da base junto com o grupo de profissional. Agora, tudo vai depender de como você tem no mercado para trazer e de como você tem para sair daqui, né, do Metropolitano. Nós fechamos o estadual com 26 jogadores. Em princípio, alguns jogadores desses devem sair, mas aí qual posições que a gente vai buscar é depender da saída. Hoje nós sabemos que precisamos contratar atacante, precisamos contratar um lateral esquerdo e precisamos contratar um volante, porque saíram 3 dessa posição. E aí é onde a gente tem uma prioridade maior. Pois é, isso é para substituir quem saiu. Agora, há pontos de carência na equipe que precisam também de reforços? Precisamos, lógico, de reforçar respaldo, né, que a gente diz. Que seria, hoje nós temos, o Rafinha jogou sozinho o campeonato, nós não tínhamos um lateral esquerdo específico para ser o suplente. À frente ali no ataque, eu acredito que a gente precisa de ter pelo menos mais 2 ou 3 jogadores para fazer uma composição. Talvez mais uns 2 jogadores de meio campo, para que a gente tenha jogadores para fazer a rotatividade. E os riscos que você corre, né? De uma suspensão, de uma pequena lesão que tira um jogador da partida. Por isso que é preciso grupo, né? Para você ter um grupo qualificado. Pois é, então, na zaga
e com o Dida você está satisfeito? O setor defensivo, principalmente no miolo da zaga, não vejo nenhuma dificuldade. Havendo a permanência do grupo que jogou, nós temos um grupo qualificado. Bom, e claro, daqui a pouco o Metropolitano escolhe também o seu presidente, é provável que continua apenas revezando as cadeiras, né? O Marcelo deve assumir a presidência do clube, o Vadinho, quem sabe ser o vice, e assim vai. Agora, você está sugerindo, está mapeando os jogadores dentro da característica de trabalho do técnico Abel Ribeiro. Qual é o perfil de jogador que está sendo procurado no mercado? Nós estamos procurando jogadores que têm uma possibilidade de jogo, não só numa função, jogadores que têm facilidade de jogar em outras funções, um perfil de jogador que seja bastante aguerrido, sabe? Um jogador que ele talvez fuja um pouco a parte da técnica apurada para ser um jogador mais de força, mais de velocidade. Agora, tudo vai depender do momento de você contratar. Nós fizemos um mapeamento de jogadores com qualidade técnica boa, com perfil, né, da competição, jogadores que vão se adaptar bem ao estilo de jogo da Série D. Então, dentro desse perfil é que a gente está tentando remontar a equipe. Abel, bom mineiro que és, eu tenho 30 segundos para você me dizer se o Felipão está no caminho certo, porque nessa quarta-feira o Brasil só ficou no empate com o Chile em 2-2 no amistoso. Olha, eu sempre confiei no trabalho do Felipão. A grande dificuldade nossa no momento é que alguns jogadores de boa qualidade no Brasil passam por um momento não muito bons na sua carreira individual. Mas com o período de treinamento, com o período de adaptação ao trabalho do Felipão e uma competição curta, eu acho que o Brasil tem grandes possibilidades de ganhar já a Copa que vai disputar no meio do ano e a Copa do Mundo. Ficou bonito o Mineirão, né? Ficou bonito, tá de parabéns. O contexto geral da Copa do Mundo está ficando muito bonito. Abel, obrigado por você vir aqui no programa Meia Hora Esportiva falar um pouquinho sobre o Metropolitano e os projetos do clube, principalmente das ideias do técnico em relação à equipe que se prepara para a Série D. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição. Abel Ribeiro, técnico do Clube Atlético Metropolitano, renovou o contrato, o elenco está de folga, volta às atividades no próximo dia 2. Quando começam os trabalhos visando o começo da Série D, o Metropolitano estreia fora de casa, provavelmente em Penápolis, diante da Penapolense, no dia 2 de junho. O Metropolitano que trabalha nos bastidores em busca de reforços, renovação de contrato para a permanência de alguns jogadores e, como consequência, fechar o elenco visando a competição nacional. Um grande abraço a todos, o Meia Hora Esportiva fica por aqui. Volta na próxima segunda-feira, à 13h. E a todos um grande abraço, te convido para seguir acompanhando a programação da TVL.